Olá, paz e graça. Nós estamos em uma sessão fazendo aqui conhecimentos muito abençoados sobre o livro de Jó, que faz relevante enquanto à nossa edificação espiritual. No capítulo 1 ainda, no versículo 6, a Bíblia registra que chegou um dia que os filhos de Deus apresentaram-se a Deus e veio também no meio dele Satanás. E Deus perguntou de onde vem Satanás. A pergunta é: onde foi essa reunião e onde foi esse encontro? Pois, assim como Satanás foi expulso do céu por quanto pecou, e do qual não pôde voltar mais, como estaria Satanás falando com Deus se não poderia entrar no lugar santo nos céus, aonde é a santidade e uma luz inacessível? É notável nós entender que existem os céus. O céu presente que nós estamos se chama este céu das aves, o céu que nós respiramos, o céu que temos chamado desse cosmo terra. E logo vem o céu das estrelas, o céu que nós vemos dos astros, o céu das galáxias, o céu de todo o universo, o céu que é tido como o segundo céu, e logo vem o terceiro céu, o céu dos céus, que é o céu de Deus. Por enquanto são estes os céus revelados para nós através das Sagradas Escrituras, apesar de ter outros livros, como livros pseudepígrafos, livros da época tomada como livros hoje apócrifos ou intertestamentários, tido como livro de Enoque, falando até mesmo de sete céus, mas não há outros livros dentro da Bíblia que registre ou confirme esta verdade. Então, a verdade é que conhecemos que existe unicamente dentro do contexto e do quadro da revelação bíblica três céus: o céu que nós vivemos agora, o que temos como o céu das aves, esse céu cósmico que temos aqui do oxigênio, aonde nós alcançamos a natureza vive deste primeiro céu. Nós estamos também tendo a visão das estrelas, que é o segundo céu, a visão do espaço sideral e de tudo que há nele, isto que são mais tido e examinado para nós pela ciência e os astrólogos, ou dentro desse quadro, e que se fazem até mesmo o misticismo chamado da astrologia, aqueles que seguem as estrelas nos seus rituais e divinizando culto às estrelas, algo que aonde o homem pôde criar suas imaginações. Mas existe os céus dos céus, que só é revelado para nós por Deus, e os céus dos céus é o trono de Deus, como também os céus. Pai nosso que estais nos céus. Então, de cada forma que Deus venha se revelar a nós, a pergunta é: aonde foi esse encontro? Nós podemos entender que também os anjos de Deus são enviados de Deus, a serviço de Deus, para poder fazer a sua vontade, como eles estão a serviço de Deus no decorrer da ordem de todas as coisas que há neste universo, ou até mesmo como se fala hoje, multiverso. Enfim, em tudo que existe. Quanto mais a ciência vai descobrindo coisas, mais eu vou conhecendo que o meu Deus é maior ainda, pois Ele fez tudo isso, até mesmo o que nós conhecemos, como ainda o que não conhecemos. Muito bem, mas não é esse tema, vamos aprofundar no nosso tema. Qual é a possibilidade, como foi este encontro? Existem no Salmo 24, a leitura poética do salmista que está dizendo: abriu portas eternas e deixe entrar o Rei da Glória. Um dos primeiros entendimentos que nós podemos ter seria este, que os anjos celestiais, por mais que saiam dos céus, da presença de Deus, e vai para o céu estrelar, os céus dessas galáxias, eles ao voltarem, eles têm que entrar pelos portões celestiais do céu dos céus. E esses portões devem abrirem para que estes anjos entrem. Então se ouvirá, como se ouviu também, a voz do Todo-Poderoso do seu trono, regendo essa voz, ordenando aos anjos que guardavam os portões celestiais para que se abra a eles
e deixe entrar o Rei da Glória. Estes anjos se comunicavam também com o Senhor no seu trono, perguntando quem era o Rei da Glória. Então essa proximidade de comunicação, ou essa interligação da comunicação, é o que pode ter acontecido, que até aquele presente lugar, até os portões celestiais dos céus dos céus da glória de Deus, Satanás pôde ter vindo ali, até aquela região, até aquela dimensão, mas entrar diretamente na presença santíssima de Deus é bem improvável que ele não tenha entrado. Uma outra explicação pode ter contido na revelação de Deus, na manifestação teofônica de Deus como o anjo de Jeová. O anjo de Jeová era aquele que estava entre as hostes celestiais e que também trazia o comando e a manifestação necessária quando precisava coordenar, e que também manifestou até mesmo a muitos patriarcas ou pessoas que Deus tinha um propósito na vida dele. Este anjo de Jeová, que é a própria representação do próprio Deus, é trazido como a imagem. Na imagem deste anjo há também a imagem admirável do nosso Deus, o anjo de Jeová, pelo nome do próprio Jeová, como em Crônicas, no capítulo 18, versículo 18, um profeta, esse profeta Aías, disse assim, o profeta Aías disse: eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todos os seus anjos, um à sua direita e outro à sua esquerda, e este o Senhor perguntou: quem irá induzir Acabe para que possa ir à guerra? E um apresentava de uma forma e outro apresentava-se de outra, como diz os textos bíblicos ali, até que surgiu um espírito e disse: eu o farei assim, como espírito de mentira. Ali também está relatando que aquele espírito não era um anjo do Senhor, pois um anjo do Senhor não ia estar usando de palavras de mentira ou de falsidade, e Deus o concedeu que aquele espírito fosse e entrasse em Acabe e o conduzisse desta maneira, para que ele o induzisse, que ele pudesse ser induzido a ir à guerra. Voltando ao texto então do que estamos falando, chegaram um dia que os anjos, os filhos de Deus, tiveram que apresentar a Deus. Esta reunião também pode ser no quadro celestial deste multiverso que temos, em algum lugar nesse multiverso, onde Deus estaria manifesto na figura teofânica angelical, como denominada o anjo do Senhor. Isto também é provável que aconteça, ou que seja. Dentro dos contextos, nós temos também trazido essas duas opções, ou a outra opção, mais que é bem menos acreditável, é que Satanás pôde ter ido até a presença no trono da glória e da majestade de Deus nos céus dos céus, mas esta terceira opção é bem menos provável. Entendendo então, dentro deste conteúdo e do contexto do relatório bíblico, esse relato bíblico traz para nós então um entendimento que há uma comunicação quando há demanda, uma comunicação quando há juízo, há uma comunicação quando há tratado, há uma comunicação quando o Senhor realmente tem que tomar uma decisão ou uma posição ou fazer um processo, qual seja este tomado, pode haver uma comunicação, mas também há uma rejeição total, como Jesus disse: eis que vem o príncipe deste mundo, que eu não tenho nada a ver com ele. Mas houve uma comunicação quando Jesus estava no deserto e Satanás apresentou e falou com o Senhor. Também uma comunicação no livro de Zacarias, no capítulo 3, quando assim a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor estava contestando contra Satanás, pois Satanás acusava o sacerdote Josué, porque Josué estava de vestes vis. Então esses acontecimentos de revelação espiritual que demonstra este contato de comunicação entre Deus e as forças das trevas se dá por acontecimentos, por intervenção
que aconteça de tempos que Deus muitas vezes vai estar atuando ou permitindo, como foi no caso em que Satanás, ali Satã, apresentou-se também entre os anjos. Ele estava com uma demanda no seu coração, do qual Deus já antecipou o tema e o caso que foi. De onde vem Satanás? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Se então Satanás estava dizendo que ele veio de rodear a terra e passear por ela, a linguagem dá a probabilidade que ele não estava na terra, que ele já estava fora da terra. Até mesmo uma pergunta de Deus fazendo: tem visto e observado o meu servo Jó? Então, observando isso dentro dessa comunicação, nós olhamos que Satanás esteve questionando algumas razões pela qual Jó podia estar sendo temente a Deus, fiel a Deus, sendo justo, mas Deus provou que não era assim, pois Deus conhecia o coração de Jó. Então Deus permitiu que Satanás tirasse tudo o que Jó tinha. E o que temos nesse caso? E logo volta novamente Satanás a estar diante de Deus para uma segunda demanda. E nessa segunda demanda, Satanás questiona que um homem, que ele tem mais de precioso a sua própria saúde, ou sua própria vida, o que ele podia estar ainda segurando nessas condições de uma boa saúde. E Deus permitiu que tocasse no corpo de Jó, mas que não o matasse. Observando por que teve esse quadro, por que teve essa demanda, e por que Deus permitiu Satanás fazer tais atrocidade com as fazenda de Jó, com a família de Jó, com a saúde de Jó. Observamos que dentro do contexto bíblico, Satanás demandava um certo direito de legalidade em questionar a vida de Jó, pois Jó estava crescendo e prosperando em um território hostil, da qual Satanás, o príncipe deste mundo, não estava tendo êxito contra Jó. Satanás irritadamente estava procurando uma maneira de questionar a integridade de Jó ou as possessões que Jó tinha. É lógico nós entender que quando o homem pecou, que quando Adão pecou, Adão perdeu o que se chama a governabilidade deste mundo, ao qual foi tirada de Adão pelo próprio Satanás. E quanto nesta governabilidade, o príncipe deste mundo chamado por Jesus, os governantes das trevas, governando este mundo, e então este é um acusador que está todo o tempo diante de Deus, acusando por aquelas pessoas que rehúsa viver a governabilidade de Satanás, e que mesmo em todas as adversidades da vida, e mesmo em todas as tentações, esta pessoa compromete e decide ser fiel a Deus. E quando esta pessoa é fiel a Deus, há uma intervenção divina que dá uma propriedade para esta pessoa viver debaixo da proteção divina. Então somos nós, vidas protegidas, guardadas por Deus, em meio a um campo minado. Por isso o apóstolo João, ele olha para todo este mundo em sua abastância de pecado e diz: o mundo jaz no maligno. O mundo, mas a igreja que está no mundo é uma embaixada de Deus na terra, é uma embaixada dos céus na terra, ao qual o maligno não pode tocar. Assim também Jó, assim também os patriarcas,
assim também aqueles que temeram a Deus, assim também a própria nação de Israel, pelo pacto e aliança que fez com Deus. O inimigo só podia tocar por permissão de Deus. Por isso, quando olhamos que Saul, mesmo saindo da direção de Deus, quando Saul saiu da direção de Deus, a Bíblia diz que um espírito mau enviado pela parte de Deus, ele perturbava a Saul. Então, nenhum demônio, nenhuma hoste espiritual contrária, nenhum mal podia assim acometer-se de querer invadir ou apropriar-se daquilo que era consagrado ao Senhor e que era declarado ao Senhor por aliança e o pacto tido. O pacto primeiro era tomado no altar, e este pacto no altar consagrava-se a Deus. Então, mesmo ali já estava registrando as percas que Satanás estava tendo, pois o Senhor estava resgatando almas, e o Senhor estava dando uma provisão e uma prevenção, amém? Por meio do sacrifício, do culto e da adoração. Por isso olhamos que Deus recebeu a adoração de Abel. Por isso olhamos que Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais, e houve um sacrifício, e houve um renovo da aliança com Deus, e uma restauração para que pudesse haver intimidade de Adão para com Deus, de Abel para com Deus, de Sete para com Deus, de Enoque para com Deus, de Noé para com Deus, de Abraão, de os patriarcas para com Deus. Então, ainda que as demais nações estavam sendo enganadas e estavam sendo na governabilidade do pecado por Satanás, mas o povo que tinha uma aliança com Deus e que tomava um pacto de fidelidade com Deus, Deus guardava e os protegia. Mas Deus permitiu, de uma certa forma, quando Deus quer dobrar em nós as bênçãos, e quando Deus quer fazer que nós recebamos ainda mais, e que vemos que nós precisamos aproximar mais de Deus, então vai criar-se processo, então se vai criar-se meios, e esse foi um dos meios que Deus permitiu. Olhamos que Jó não ficou reclamando todo o tempo do seu sofrimento, ele entrou com firmeza, mesmo perdendo tudo, ainda rasgou os seus vestidos, ele amaldiçoou até mesmo o dia que nasceu, mas não blasfemou contra Deus. Ele se levantou diante de qualquer situação adversa e só prostrou-se diante de Deus e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muito bem, olhando e observando dentro do quadro, então, os filhos de Deus falado ali em Jó eram anjos, e os filhos de Deus ali, entre eles o qual também se apresentou Satanás. Isso está falando de um acontecimento fora da esfera da nossa visão ótica. Esse registro só está na Bíblia por revelação de Deus, porque Deus contou, porque Deus falou. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe em Cristo Jesus.